A gente às vezes está orando e pensa que nada está acontecendo, mas não se engane. Deus está ouvindo, está acolhendo as nossas. Aleluia. Esse microfone aqui. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, deixa eu ver. Essa distância tá ouvindo bem? Tá bom? Tá ruim? Peraí, eu vou manter essa distância aqui. Bota em cima. Aleluia. Agora ficou bom, né? Glória a Deus. A gente está pregando uma série de mensagens em Abraão nas quinta-feiras. E a primeira mensagem, a gente teve problemas técnicos e ficamos sem áudio. Tem eu pregando, mas não saiu áudio, a gente teve um probleminha. Então, eu vou aproveitar hoje, porque a gente pregou quinta-feira agora a segunda mensagem, né? E fala sobre a primeira mensagem que ficou sem áudio, fala sobre o chamado, né? O chamado soberano e a exigência da fé. Foi na quinta-feira retrasada. Na quinta-feira passada, a gente pregou sobre as promessas gloriosas daqueles que têm aliança com o Senhor Jesus. Ainda não está no YouTube, que você tem que botar numa sequência, né? André, eu acho que vai ter que repregar uma mensagem aí também. O problema é que não sai do mesmo jeito, né? No futuro ela volta, né, André? Faz o remake. E como é uma série, se você começar pela segunda parte, fica ruim, né? Então, hoje nós vamos pregar a primeira que nós pregamos na quinta, mas na quinta agora que vem, nós vamos pregar a terceira mensagem, que é a resposta imediata à obediência e à fé. Tudo dentro do contexto do nosso pai Abraão, né? Nosso irmão Abraão, no seu chamado. Então, hoje pela manhã, a Amanda pregou uma mensagem maravilhosa, eu até fiz menção da Amanda, da André, que, gente, a gente é privilegiado, gente. Nós temos duas mulheres aqui que pregam, as pregações são diferentes, duas mulheres, tem a terceira também, mas eu estou falando de duas mulheres que pregam demais. Às vezes, olha, não é brincadeira não, eu fico às vezes olhando mensagem dessas mulheres aí, gente, as mulheres famosas, só tem fome, não pregam nada, fala um monte de besteira que vem da cabeça dela, fala, gente, as pessoas pagam um dinheirão para ouvir, e você tem a Andréia, tem a Amanda aqui de graça, né? Aleluia, ministrando sobre a nossa vida. Não, que a gente estava falando de manhã, que depois que a Amanda pregou sobre os falsos mestres, ela pregou já está no YouTube, Sam, a dela? Mas amanhã você vai sentar, vai botar uma série de mensagens no YouTube, hein? Vamos trabalhar amanhã, ou hoje ainda. Ela pregou sobre os falsos mestres em Timóteo, capítulo 4, né? Falei até que eu quero a sequência, que ela só pregou até o verso 4, né? Se ela leu o capítulo todo. E a gente tem que ter cuidado, irmãos. Ela falou sobre... E eu estava conversando, antes de começar o culto, cedo aqui com o Marcelo, a respeito das coisas dentro da igreja, desses coach, que vai soltando pírulazinhas, teologia liberal, e vai botando heresias, falsos ensinamentos, coisas que não estão na Bíblia. Aí, daqui a pouco, a Amanda prega, e é tudo... Eu falei, Marcelo, ela estava gravando, tem um Big Brother aqui, gravando nossa conversa aqui de manhã cedo no cantinho, que ela nem na igreja estava. Eu falei,
Senhor, é o Espírito Santo, né? Como Deus faz, como Deus age. O Espírito Santo, ele tem a mensagem que ele quer para a igreja. E a gente estava falando das pílulazinhas que vem o falso ensinamento, irmãos, ele vem com questões sutis. Ele não vem te ensinando, abandona isso, não sei, não, é devagar, mas aquilo vai mudando a tua mente, que ela falou, cauterizando a mente, vai matando, eles têm a mente cauterizada, a consciência está cauterizada, não sente nada mais, que eu tinha até brincando com o Marcelo, como é que depois, eu não sei como esses camaradas botam a cabeça no travesseiro depois, sabe por quê? Porque eles sabem. Uma coisa é você fazer sem saber, outra coisa é você fazer sabendo, e bota a cabeça no travesseiro e dorme. Aí, mano, é a mente cauterizada, não sente mais nada, faz o que for, sobe no altar em pecado, e por aí vai. Mas nós temos que ter cuidado com os falsos ensinamentos, né? E eu falei assim, vou falar uns preletores, que a gente, às vezes, tem gente famosa aí, irmãos, e está falando tanta besteira, né? E tem crente acompanhando, né? Você até falou do Kenevide, eu falei, não, Kenevide não é nem falso mestre, é herege puro, Caio Fábio também. Mas tem homens de Deus para você ouvir, para você se alimentar. Citei o nome de alguns, né? Falei Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, e são presbiterianos, né? Eu até brinco às vezes com a Sandra, Sandra, esse negócio aí não cabe para a gente não, porque... mas tem Frank Ferreira, que é meio batista, ele é meio presbiteriano batista, tem o Luiz Saião, Jonas Madureira, excelente, um grande mestre, Luiz Saião, um mestre, a Bíblia NVI, ele que coordenou a tradução, né, da 2011, essa 2023 é perigosa, tá, irmãos? E como não podia faltar, o pastor Marcos Granconato, né, que a gente estuda com o livro dele. Aí eu falei também, mas tem os assembleianos também, eu gosto muito do Osiel Gomes, lá do Maranhão, homem de Deus, pentecostal bíblico. Tem um de Belfor Roxo, um rapaz novo, acho que é Jonathan Carlos, o homem de Deus aí, homem, pregador bíblico, né? Eu ouço mais os reformados que ensina mais, mas não quer dizer que ser pentecostal, é que tem pentecostal que fala muita abobrinha, inventa muita coisa, é muita heresia, mas tem homens de Deus pentecostais clássicos, tem que ter cuidado com os neopentecostais, né? Aí que está o problema. Então, irmãos, aí eu falei, ouça também, agora vou pegar o gancho, as mensagens da sua igreja, do vosso pastor, da Andréia, da Amanda, da Sandra. Sabe por quê? Porque as nossas mensagens aqui, irmãos, e louve a Deus por isso, tá? Porque nossas mensagens são bíblicas. Do Elvis, esqueci de você, Elvis. Do Braz, são mensagens bíblicas, em cima do texto. Isso faz toda a diferença, irmão. A gente não prega o que vem da nossa cabeça. Eu já preguei muita coisa que eu achava, irmão. Eu falo isso com propriedade, tá? Então é isso. Acompanhe a nossa igreja lá no YouTube, no Instagram, compartilhe. A gente está começando, vamos turbinar agora no final do ano e para o ano que vem pegar firme. Vai Sam, Diego, Amanda vão estar aí produzindo conteúdo para a página do Instagram, para o YouTube, para o Facebook, né? E vai ser bênção. Amém? Terça-feira, oração. Quinta-feira, com Rosinha aqui, nós temos culto, porque se ela não veio quinta passada, André, já marcamos a escala dela, né? Da Rosinha, se ela veio uma quinta e outra não, ela não veio quinta passada, já está marcado, eu marco as escalas, tá? Não esqueço não. Então, quinta-feira aqui. Glória a Deus. E vamos estar nos cultos, irmãos, nos nossos cultos de quinta-feira, o culto da família, de manhã, de noite, quem pode, e vamos
trazer pessoas, irmãos, porque se a palavra que você tem ouvido tem sido bênção na sua vida, ela precisa ser bênção para outras pessoas também. Amém? Gênesis, capítulo de número 11, nós vamos ler apenas o verso 1. Não é isso? A gente só vai ficar isso aí. Diz assim, vamos ler o 1 e o 2, né? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Feche teus olhos, não a tua Bíblia, vamos orar ao nosso Deus. Grandioso Deus, Pai eterno, Senhor amado, nós louvamos o teu nome, te exaltamos, Pai, te agradecemos pelo teu benefício, pela tua bondade, que o teu Espírito Santo possa nos trazer iluminação nesta noite para ministrar a tua preciosa e poderosa palavra na vida da tua igreja. Assim nós oramos a ti e te agradecemos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Porque aqui fica muito na minha frente. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o texto de Gênesis, capítulo 12, vem depois do 11, né? É claro. Mas Gênesis, ele vai do 1 a 11, uma criação, aí chega ali no 5, no 6, o dilúvio, e depois vem o pós-dilúvio, e aí no 11 vem o fracasso humano. Foram vários fracassos, né? O primeiro fracasso, Deus destrói tudo. Um dilúvio. Mas depois, a partir de Noé, recomeça ali da família de Noé, e o ser humano fracassa de novo, e Deus entra em ação ali, no episódio da Torre de Babel, espalhando as pessoas, confundindo as línguas, porque o homem queria ser poderoso por ele, queria se exaltar por ele, e Deus, ele entra em ação e espalha os povos na terra, porque a ordem de Deus era para que, lá do Gênesis, do Éden, era para que a terra fosse cheia, se enchesse a terra, né? Povoasse a terra. E o homem se aglomerou ali em torno de uma torre, fez a cidade, e vamos ficar aqui, vamos construir uma torre. Deus, a Trindade reunida, falou assim: olha, o povo é um, né? Falam a mesma língua. E nada vos será impossível. Olha só, irmãos, para coisa errada, hein? Aí Deus intervém e confunde as línguas. Mas a partir do capítulo 12, Deus, ele entra em ação com um chamado na vida de um homem, derramando a sua graça. Ali dá o princípio, de fato, do plano da salvação, porque em Gênesis tem uma promessa da salvação, mas ainda o plano não tinha não tinha começado a ser colocado em prática. Ele começa a ser colocado em prática a partir de Abrão, não de Abraão ainda, de Abrão. E Deus, ele chama Abrão. E, ao contrário do que às vezes a gente entende pelo chamado de Deus, né, que Deus tem que chamar pessoas legais, pessoas boazinhas, pessoas que já estão alinhadas. Não, Deus chama um homem que
que era caldeu, né? Hebreu, Abraão já era hebreu, tá? Hebreu é descendente de Éber, por isso que são hebreus, né? Às vezes é bom a gente ler genealogia, para a gente entender o porquê, né? E chama um homem que era idólatra, porque seu pai era idólatra. Aquele povo adorava deuses estranhos, adorava imagens. O Terá era o roque santeiro da Mesopotâmia, né? Vivia de construir imagens. Mas Deus chama Abraão nesse momento e fala: olha, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. E traz ali também uma promessa. E vai para a terra que te mostrarei. Aí começa o plano da redenção por intermédio de Abraão. Mas esse homem não era um crente. Ele adorava a deuses, mas não tinha revelação. Ele vivia a sua vida cotidiana e na sua cultura, ele fazia o que todo mundo fazia. Olha o que Josué diz no capítulo 24, verso 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente, olha só, os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão, e de Noá, que era seu irmão, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Então Abraão servia quem? Servia os deuses que o pai dele servia. É isso? Talvez como muitos de nós. Mas um dia veio a revelação na vida de Abraão. Deus fala com ele diretamente: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa de teu pai. Deus tira aquele homem do paganismo, da idolatria. Por isso, irmãos, que a graça de Deus, ela é algo irresistível. Quando a graça se manifesta na nossa vida, você pode ser o que for. Não dá para resistir o chamado de Deus. Você pode resistir até no começo, mas o Espírito Santo, ele convence. Fala assim, ó, você vai mudar, eu vou te mudar. E ele vai trabalhando, ele vai trabalhando. E é por isso, irmãos, que nós não podemos desistir, nós não podemos parar de orar, porque não somos nós que mudamos pessoas. Eu não tenho poder de mudar ninguém aqui, irmãos. Não tenho. E louvo ao Senhor por isso. E se eu tivesse o poder de mudar pessoas, eu ia estragar muita gente. Eu ia mudar do meu jeito, não é isso? Se você fosse mudar pessoas, ia mudar e botar do seu jeito. Mas o meu jeito não é o jeito de Deus, não é o jeito perfeito, porque Deus ainda está me mudando. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus, ele vai nos transformando dia a dia. Efésios 2:12 fala, bota aí para mim, Efésios 2:12, que agora eu esqueci um pedacinho. Depois de 50 vale, né? Quando eu tinha 30, não falhava não, irmãos, mas, aleluia. Vamos lá. Ah, tá. É Efésios, não? É Filipenses 2:12, vê aí.
Isso, Filipenses, perdão. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Agora bota o 13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Então, o verso 12 fala da minha responsabilidade de desenvolver a minha salvação, ou seja, eu já sou salvo. Mas quem coloca isso no meu coração? É Deus. A Ele pertence o querer como o realizar. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é suficiente sobre todas as coisas. Então, nós não podemos desistir, porque Deus, na sua infinita soberania, aleluia, Ele atua por intermédio das orações dos santos. E quem são os santos? Eu e você, que somos santificados em Cristo. Aleluias. Deixa eu voltar para o texto, né? E Abraão era um idólatra, servia a outros deuses, mas quando a graça se manifesta, irmãos, quando ele trabalha, e Abraão tem um encontro, ele muda a história. Deus, muda a história na vida de Abraão. E o chamado de Deus, irmãos, como nós vimos ali no verso 13 de Filipenses, é pura obra de soberania de Deus. É Deus quem chama, é Deus quem convoca, é Deus quem manifesta a graça, nos resgatando. Mas só Deus não tem só a nós para resgatar. Tem outras pessoas perdidas que precisam ser encontradas. E a maneira que Deus determinou, decretou, para que as suas ovelhas, aqueles que tiveram seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, na eternidade, e nós estamos falando isso na quarta-feira, né, a respeito do ministério dos anjos, e não coube aos anjos, coube a nós, os crentes, cabe a nós, os crentes, pregar o Evangelho. E aqueles que forem os eleitos de Deus, foram escolhidos para a salvação, eles vão ouvir o Evangelho e vão se render no tempo certo, mas eles precisam ouvir a palavra da pregação. É a maneira que Deus determinou para que as suas ovelhas, Jesus fala, as suas ovelhas sejam encontradas. Ele falou, tem outras ovelhas que não estão nesse aprisco, mas elas ouvirão a minha voz. E você é a boca de Deus aqui nesta terra, aqui no Alto Independência, aqui em Petrópolis, aonde você for. A boca de Deus é você para pregar o Evangelho a toda a criatura. E isso é o id do Senhor, é o básico. Talvez eu não consiga ir por todo mundo. Ali está falando da igreja. Mas eu posso ir até o Taquara, que é o bairro vizinho aqui. Eu prego o Evangelho. Então, quando essa graça se manifesta, irmãos, pessoas serão alcançadas. Ah, pastor, mas ele não quis ouvir. Não me deu crédito, mas você lançou a semente. Paulo era um perseguidor. Mas um dia Deus mudou o coração de Paulo. Por que não mudou dos outros? Porque não quis, mas Paulo era escolhido de Deus.
E Paulo, quando prega, eu gosto muito desse texto, eu acho que é Atos 16, 4, se eu não me engano. Mas o texto fala assim, ó, enquanto Paulo pregava, Deus abriu o coração de Lídia. Mas Deus só vai abrir o coração das pessoas, irmãos, se nós falarmos do amor de Cristo para elas. Ah, mas ela é macumbeira, e daí? Abraão era idólatra, Paulo era perseguidor, e por aí vai, tantos outros. Ah, eu era ateu, mas um dia alguém pregou o evangelho para mim, e eu não dava crédito. Mas um dia Deus falou no meu coração, Deus tratou no meu coração, eu falei assim, Senhor, se Tu és o Deus que os crentes falam, se Tu és o Deus que tem negócio comigo, eu quero ter minha vida transformada. Foi a oração que eu fiz, do meu jeito, desse jeito mesmo. A partir dali, irmãos, Deus abriu o meu coração. Nós não temos o poder de abrir o coração, mas nós temos o poder de falar aos ouvidos. Pregue o evangelho, pregue sempre. Então, vigia o Tiago aí, João. Aleluia. Pregue o evangelho sempre. Mas vamos voltar ao texto, que nós temos meia hora aqui, rapidinho. Mas quando nós recebemos a graça de Deus e aceitamos, reconhecemos a grandeza do nosso Deus, a vida, ela muda. A vida de Abraão mudou totalmente? Não. Porque Deus deu uma ordem, Ele fez do jeito dele. Às vezes nós ainda fazemos as coisas do nosso jeito. Sai da tua terra, Abraão, da tua parentela, da casa de teu pai. Ele saiu da casa, mas levou o pai. Se é para sair da casa, não é para levar ninguém. Ele levou o sobrinho Ló, não era para levar ninguém. Mas mesmo diante dos nossos erros, das nossas falhas, Deus nos leva a um aprendizado. Abraão foi aprendendo com aquelas situações. E ele só conseguiu seguir adiante, sair de Harã, né, que ainda pertencia ali à Mesopotâmia, depois que seu pai morreu. Por quê? Porque não podia seguir, Deus não permitia. A promessa estava com ele. Existe uma promessa de Deus na sua vida, irmãos. Então obedeça ao Senhor na íntegra. Agora, a promessa de Deus e o chamado de Deus requer uma ruptura radical. Foi isso que Deus falou para Abraão. Abraão, no pôquer fala all-in, não é isso? Tudo ou nada, o all-in você joga todas as suas fichas. Ou você está 100% comigo, ou você deposita tudo comigo, ou você está fora de mim. E às vezes o cristão, mesmo que você não jogue, eu também nunca joguei, irmãos. Mas a gente só sabe de ouvir falar, não conheço nem carta, porque na minha infância eu não podia pegar em carta, irmão, de baralho, porque senão o vô dava bolo na mão, então a gente não botava a mão em carta não, né? O vô falava que era jogo de bandido, né? Então a gente não podia nem sonhar, nem olhar alguém jogando negócio de baralho. Se olhasse, soubesse, chegasse no ouvido, apanhava. Tiago, fica quietinho aí. Amém? Aleluia. Então, mas nós ou depositamos todas as nossas fichas em Deus, ou não depositamos, Ele não aceita uma devoção parcial. Isso que Deus fala para Abraão. Olha, a ruptura é radical, Abraão. E assim tem que ser na nossa vida. E a ruptura radical, ela envolve algumas coisas que nos machucam. E o maior exemplo é de Abraão. Que ele quis, ele atendeu. Mas ele não atendeu totalmente, ele atendeu parcialmente. Por quê? A ordem envolvia o quê? Uma separação total. Jesus fala, não ameis o mundo.
E a separação total, irmãos, é complicado. Olha só, a vida de Abraão envolvia ele tinha a vida dele estabilizada. Envolvia a terra que ele possuía, a sua herança. Porque se ele tinha pai, tinha terra, casa, segurança econômica, abrir mão da sua cultura, que ele estava envolvido, que todos nós estamos envolvidos num ambiente cultural, nós nascemos diante de um ambiente cultural, né? E largar os parentes é difícil, irmãos, é difícil. E às vezes nós falamos, mas vive lá em pecado, tudo, mas é meu irmão, é minha irmã, e nós continuamos amando, não é para deixar de amar, mas quando Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela, não quer dizer que nós vamos mudar do bairro por causa de um parente, do irmão, ou vamos deixar de falar com um filho ou com um pai que ainda não conhece a Cristo, não é esse o sentido para nós, esse foi o sentido para Abraão, mas para nós, é a gente ter um relacionamento prioritário com Deus. Ó meu filho, ó minha mãe, ó meu irmão, ó meu pai, ou meu marido, né, como a irmã Nilce falou, que ainda não serviu ao Senhor, eu sirvo ao Senhor. Deus é minha prioridade, eu te amo, mas Deus é minha prioridade. E tudo isso envolve, às vezes, perdas, danos, apoios da sua rede social. Eu falo sempre assim, né? Hoje nós estamos na época de muitas, às vezes eu tenho uma prima em Portugal, quase todo mundo hoje aqui conhece gente, tem amigos que migraram do Brasil. Eu falo, eu só saio, isso é eu, né, irmãos? Isso eu digo eu, não o Senhor. Eu falo assim, eu só saio do meu país com uma situação muito estável. Por quê? Porque aqui, bem ou mal, com todas as dificuldades, eu tenho meus contatos, você tem sua rede de apoio, você tem amigos, você sabe. E num lugar que você não tem ninguém. E eu louvo muito a Deus pela igreja do Senhor. É muito bom ser crente, irmãos. Fico pensando, quando eu vim lá de baixo, eu não conhecia ninguém aqui assim, basicamente. Mas o crente tem uma vantagem tremenda, que aonde ele for, tem uma igreja para amá-lo e acolhê-lo. Você pode ir para qualquer lugar do mundo, você pode ir para um país muçulmano, lá você vai achar um grupinho de crente que vai te acolher, vai te apoiar, você vai achar uma comunidade de fé, porque o Evangelho, você pode ir na China, onde o Evangelho fica em folhetinho, que é proibida, as reuniões são secretas, mas você vai achar lá um povo para te apoiar, para te ajudar. Vai ter uns brasileiros doidos lá, crente, correndo risco de vida, uns missionários doidos, mas vai cuidar de você, vai te ajudar. Eu louvo muito a Deus pela igreja do Senhor, que pôde me acolher lá na IBCP. Depois eu vim para cá ser acolhido por vocês. Irmãos, isso só o sangue de Cristo para pagar, porque não tem dinheiro que pague. Aleluia. Só o sangue de Jesus que... Então, envolve tudo isso, irmãos. E nós temos que ter essa ruptura. Não dá para me botar metade das minhas fichas em Deus e a outra metade guardar no bolso para um plano B. Não, Deus é o plano A, B, C, até o Z, né, para a gente. No hebraico ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o nosso Deus sobre todas as coisas. Então, quando nós confiamos, nós falamos assim, Senhor, a minha vida é tua, a minha vida está em tuas mãos. Isto é ruptura, irmão. Eu não sou mais desse mundo. Eu moro aqui nesse mundo, eu vivo aqui nesse mundo,
mas eu não estou mais ligado a este mundo, porque a minha vida está unida a Ti por intermédio de Cristo. É isso, irmãos. E não importa o que aconteça, Senhor, eu confio em Ti. E ao contrário de nós, os crentes do século 21, você vai para te mandar para, você vai para não sei onde. Como é que vai ser, Senhor? Como é que eu vou me sustentar? Como é que vai ser meu... porque eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, vai ter a condição? Vai ter o recurso? É assim que nós fazemos? Vamos ser hipócritas, né? Não sei não, acho que isso não é de Deus. Não. Quando nós confiamos no Senhor, se Deus falou, e foi Deus que falou, irmãos, o Deus que fala, Ele garante a segurança. Agora, Ele nem sempre, Ele nos dá a certeza da direção. Nós queremos o GPS completo, nós queremos até as pousadas que vamos parar. Não, porque eu saio daqui, então vou passar um tempo lá, tem a pousada tal, tem tanto. Deus não fez isso com Abraão, Deus não falou nem o lugar que ele iria. Só apenas sai. Sai. Vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Você vai caminhando, que no decorrer da tua caminhada, eu vou te mostrar. Você acha que a nossa vida é diferente, irmãos? É que às vezes você faz essas coisas e nem sabe. Quer ver? Exemplo eu, Heloísa. Você um dia pensou em estar em Petrópolis, Heloísa? Quando você estava lá em Campo Grande? Não, irmãos. Daqui a pouco ela se viu aqui, casada aqui. É assim que Deus faz. Mas só que Deus foi claro para Abraão, você vai e eu vou te mostrar ainda. Abraão podia falar assim, Senhor, como é que é? Vou para onde? Que lugar? Como é que é essa terra? Tem sustento lá? Vai ter como eu cuidar de rebanho, fazer as coisas? Tem inimigo, tem gente abandonada? Como é que é? Deus nos coloca em uma direção incerta, mas só que Ele é a certeza do nosso resultado. E seguir com o Senhor, irmãos, requer o passo de fé. É isso que Deus estava mostrando para Abraão. Abraão, eu me revelei a ti, eu estou te chamando, agora só confia em mim, que eu vou guiar os teus passos. Abraão não recebeu um mapa. Não botou a localização no Waze do Abraão, no Google Maps dele, segue por esse caminho aqui. Não. Vai. Sua jornada seria guiado passo a passo pela palavra de Deus. Sim. É a nossa vida. Nós precisamos ser guiados passo a passo pela palavra do Senhor. Deus fala, vai, você vai. Se Deus fala, volta, você volta. Mas tem um negócio bom ali, Senhor. Deus falou para voltar, volta. Volta. Confia no Senhor. Não confia na sua intuição, não. Confia no Senhor, na sua palavra. Confia nos seus desígnios, porque o Senhor tem o melhor para nossas vidas. Mas aquele outro lado lá está tão bonito, tão verdinho, tão bacana. Fala assim, vai pelaquela estrada ali. Aí você olha para a estrada,
pedra. Caminho ruim, nem estrada tem, na verdade. Você ainda vai ter que abrir a estrada. Mas eu quero te falar. O caminho de bênção, de vitória, nem sempre é o caminho que aos nossos olhos. Vou achar a palavra aqui. É adocicado, né? Assim, poxa, é ali, olha, é bonito, é belo aos nossos olhos. Não, às vezes nós olhamos assim. Como André pregou quinta-feira, o pessoal olhou para aquele templo, tão feinho. Eu vi o templo de Salomão como é que era. Mas Deus, quando fala, aponta para Jesus, olha, a glória desta última casa, ou da segunda, conforme a versão, será maior do que a primeira. Sabe por quê? Porque Cristo está ali. E os teus caminhos com Cristo é muito melhor do que qualquer segurança humana, qualquer caminho que aos seus olhos pareçam belos. Melhor é o caminho com Cristo. Tem um louvor que fala, eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance, no imprevisto, na frente me encontra. Aí vai, até que eu possa ver na glória. E aí eu esqueci. Aleluia. Mas o caminho é com Cristo, irmãos. Não caminhe sozinho. Caminhe com o Senhor. Deixa Deus guiar os seus passos. Aleluia. Isso, esse exemplo de Abraão, irmãos, ele define a essência da vida de fé. Eu falo que tenho fé, mas na hora que Deus fala assim, ó, vai lá. Ah, Senhor, para mim não dá, manda outro. Abraão poderia falar isso, né? Ah, Senhor, não, estou aqui bem, ó. Manda alguém que não tem nada a perder. Irmãos, Deus não chama aquele que não tem nada a perder. Deus chama aqueles que têm alguma coisa para deixar de lado. Eliseu estava lá com o pai dele, com a mamãe dele, com a terrinha dele, com a fazenda, vamos lá, com o arado. E eles passam, ó, vem. Eu gosto muito desse texto, que é a ruptura, irmãos. Esse texto fala da ruptura. Ele vai lá, beija seu pai, sua mãe, pega os aparelhos lá, que é o negócio de arar, o negócio dos bois, faz bota lá, mata os bois, faz um churrasco, se despede e vai embora. Aí eu vou para a igreja, mas se as coisas não acontecerem, eu vou deixar isso daqui guardado aqui para eu poder voltar. Não. O nosso caminho não pode ter volta. Abraão nunca mais voltou àquelas terras. Eu desço a Caxias todo dia, irmãos. O negócio não é esse. O negócio não é literal, mas o negócio é espiritual. Nós não podemos voltar à nossa vida passada, à nossa vida regressa. Precisamos seguir adiante, focado nas promessas do Senhor. E as promessas é por fé, porque aquilo que nós vemos nós não esperamos. Hebreus fala, nós só esperamos aquilo que não vemos, mas temos certeza de que receberemos, porque é a nossa esperança de fé. E você vai receber do Senhor, sim. Mas nisso falou, aquilo que Deus promete, irmãos, Ele cumpre. Cumpre. Hebreus 11:8 diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu,
a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Irmãos, eu fico pensando, imaginando. Imagine o povo daquela cidade lá de Ur dos Caldeus. Esse homem está louco, largou tudo aqui, agora vai para onde? Não sei. Por que você fala, vai para onde? Vou para tal lugar, tem um negócio bom lá para mim, recebi um chamado, recebi uma proposta, eu vou para a Europa, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para Israel, eu vou fazer... eu tive uma proposta de emprego lá em Minas, estou indo para lá porque é uma coisa boa para mim, e eu vou servir a Deus lá. Mas o negócio de Deus com Abraão foi diferente. Vai para onde, Abraão? Eu só sei que eu vou. Eu só sei que eu vou. O homem doidou, alucinou. E nem para onde ele vai, ele sabe. Abraão foi. Nós precisamos continuar indo, caminhando. Abraão foi em direção a Cristo, irmãos. Aleluia. Ele não tinha o conhecimento que nós temos. Hoje nós temos tantas referências, para seguir. Abraão só tinha uma palavra. Vai. Noé só tinha uma palavra, constrói a arca. Senhor, estou buscando resposta. Deus já falou, irmãos. Deus falou, está falado, aí você quer tantas respostas. Deus só fala para nós nesta noite: caminhe comigo, deixa eu guiar teus passos, deixa que eu conduzo a sua vida. Talvez os caminhos não sejam aquele que você deseja, mas comigo você está em segurança. A nossa segurança, irmãos, está no Cristo vivo, está no Cristo ressurreto, está no Cristo que nos conduz pela sua palavra. Salmo 34, verso 5, coloca aí. Vou ver se é isso mesmo. Vou ver se minha cabeça está voltando a funcionar. Está voltando aos 30, Tá não, hein? É o 6, então? Não, é 35, não é 34, não. Verso 5. Mas você vai saber o texto. Me fala aí, Andréia. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. 37, isso aí, 37, 5. Isso aí, 37, 5. Isso aí. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Se coloque de pé. Eu não tenho nada para entregar ao Senhor. Eu não tenho riqueza, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Você tem a sua vida para entregar ao Senhor. Você tem o teu caminho para entregar a Ele. Entrega a Ele, confia nele. E Ele vai fazer o resto. É assim, irmãos. A tua segurança está no Senhor. É em Deus, é no Cristo. Teu patrão não é a tua segurança. O prefeito, as instituições, não, a tua família não é a tua segurança. Não. A nossa segurança é Cristo.
autor e consumador da nossa fé. É isso que, como igreja, nós precisamos viver dia a dia. Feche teus olhos, vamos orar. Ó Deus Santo, poderoso, Senhor amado, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Entregamos a nossa vida a Ti, os nossos caminhos, Pai. Que o Senhor nos conduza conforme a Tua grandeza, conforme a Tua soberania, conforme o Teu poder, conforme a unção do Teu Espírito. Guia os nossos passos dia a dia. Sabemos que em Ti estaremos seguros. Pai, a nossa vida é Tua. Nos conduza nesta jornada de fé, dia após dia, Pai. Às vezes sentimos medo, inseguranças, mas eu sei, Pai, que o Senhor fala conosco todo dia pela manhã. Não temas, meu filho, eu sou contigo, eu te ajudo, Pai. E nós estamos aqui como igreja Tua, Pai, aleluia, para trilhar esta jornada, Senhor, até que um dia o Senhor possa nos conduzir à terra prometida, a Jerusalém celestial. Pai, e que nessa nossa jornada que nós vamos trilhando, que possamos, Pai, encontrar pessoas para caminhar conosco, que por intermédio do Teu Evangelho, pessoas venham trilhar esse caminho, aos nossos olhos muitas das vezes difíceis, mas glorioso diante do Senhor. Eu peço, Pai, nesta hora, a Tua bênção e fortalecimento sobre a vida de cada um dos Teus filhos, nesta jornada de fé, que decidimos seguir com o Senhor. O Senhor é a nossa segurança. O Senhor é a nossa força. Assim nós oramos a Ti, ó Deus. Em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, minha vida oferecer. E o Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar, como oferta viva em Teu altar. Vem o Senhor, minha vida oferecer. Vem o Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida como oferta viva em Teu altar.
Que o grande amor de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja que aguarda e ama a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.